Oi, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. A gente já está chegando aí, nosso momento. Tudo bem, galera? Deus abençoe todo mundo. Sejam bem-vindos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 9. Oi, Evelyn, tudo bem? Já ganhou o bebê? Como é que tá aí? Hoje é dia 9 de fevereiro, é isso aí. 9 de fevereiro, já estamos terminando o primeiro terço de fevereiro, né? Um terço já de fevereiro. Tchau, já acabou, né? O tempo tá voando, tá passando rápido, né? E esse fevereiro aí vai passar rapidinho, daqui a pouquinho ele já vai acabar, né? Não é, Valéria? Tudo bem? Daqui a pouquinho ele já vai acabar, né? Fevereiro já vai ficar aí para trás, né? Eu peço que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, tudo que você tem, tudo que você faz, seja abençoado em nome de Jesus, né? Que legal. Vamos chegando todo mundo aí. A gente vai caminhando aí, né? Vamos falando. Eu tenho bastante coisa para te falar hoje. Deixa eu procurar minha página aqui e eu já vamos falando aqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Vamos lá, deixa eu achar minha página. Eu quero te falar algo aqui. Tem bastante coisa, na verdade, para a gente conversar hoje, né? A gente tem bastante coisa para a gente conversar. Tem muita coisa aí acontecendo hoje, né? Bastante coisa acontecendo hoje. Não sei se vocês lembram aí, eu fiz alguns comentários na segunda-feira sobre a Argentina e a China. Não sei se vocês estão lembrados sobre um comentário que o pastor fez, que a Argentina, ela cedeu um espaço do seu território para uma base militar chinesa. Já faz algum tempo isso, talvez 2 anos, quem sabe 3. Mas tem algumas outras coisas aí que você não sabe, eu queria te contar algumas coisas que eu acho que são relevantes e importantes. E você que gosta aí de saber de como as coisas estão e como elas ficarão, né? Eu vou te contar e eu queria que você ouvisse com atenção as coisas que eu vou falar para você, tá bom? Presta atenção. Às vezes, eu dou uns tiros no escuro. Oi, Dilmar, às vezes eu dou uns tiros no escuro, sabia? Eu tenho a impressão de certas coisas, mas eu não sei. Mas eu tenho a impressão. Eu não li em lugar nenhum. Eu tenho a impressão que aquilo está acontecendo, né? E passa algum tempo, então eu vejo aquilo que eu falei acontecendo, se confirmando. Até eu fico impressionado, eu devo admitir para vocês. Mas quando eu tenho essa impressão, dificilmente eu me engano, entendeu? Eu tenho, né? Eu sei que é o Espírito Santo, né? Eu poderia dizer para você, eu tenho um sexto sentido. Não, é o Espírito Santo. Às vezes me dá umas dicas de algumas coisas. E eu falo para você, mas, né, espera um pouco para que elas venham a acontecer, para que elas venham para que elas venham a amadurecer. Vamos colocar assim, tá? Para que elas venham a amadurecer. E eu falei para vocês do relacionamento da Argentina e da China, né? Vocês lembram bem aí o que eu disse? Eu falei para vocês que o presidente da Argentina está tentando um encontro com Putin, né? Isso é notícia, né? Tá tentando aí. Oi, José Luiz, um beijo para a galera que está no Uruguai. Essa é notícia, né? Isso não sou eu que estou falando, isso é notícia. E ontem, eu conversando com o pastor Fabiano e dando uma volta, né? Pelos jornais do mundo, olhando, observando, prestando atenção. Eu sempre digo isso para você: você tem que aprender a prestar atenção nas notícias, né? Para você perceber o que está acontecendo, o que está rolando, né? Você começar a pegar o feeling das coisas, prestando atenção. O irmão Paulo Moraes, tudo bem, querido? Deus abençoe você. E por que que seria interessante para a China? Por que que seria interessante para a China gerar um conflito entre a Argentina e a Inglaterra? Uma pergunta que a gente deveria fazer. Por que seria interessante para a China ressuscitar a Guerra das Malvinas, né? Por que seria interessante?
E eu comecei a pensar ontem, eu estava pensando ontem, aí eu conversando com o pastor Fabiano, ontem foi um dia de oração na nossa igreja, a gente depois estava tomando café, batendo papo. E ele falou para mim sobre uma visão que ele teve algum tempo atrás, mas faz um mês, eu acho, ou 2 meses atrás. Parecia uma coisa sem importância na época. Ele só comentou comigo, né? O pastor Fabiano comentou comigo. E que ele teve uma visão, ele não sabia bem se era com o Brasil, mas que a Inglaterra estava assinando uma declaração de guerra. Deve fazer um mês atrás, talvez um pouquinho mais tempo que isso, 40 dias, talvez 50, não sei, não faz mais que isso. Ele disse, puxa, pastor, eu tive uma visão e eu não sei bem, mas a minha visão foi muito clara. Eu vi a Inglaterra declarando guerra. Agora, eu não sei se é para o Brasil, acho que não é, mas ela estava declarando guerra, entendeu? Faz um tempinho atrás. E aí a gente começa a pensar, porque Deus ele vai dando uns toques na gente, né? Aqui e ali, umas pitadas aí pra gente daqui e dali. E aí a gente vendo hoje esse interesse geopolítico da China na Argentina, a gente pensa o seguinte: hoje, quem é o país mais forte na OTAN? Quem é o país mais forte da OTAN hoje? A Alemanha está desmanchada. A França. Então, hoje, o país mais forte da OTAN é a Inglaterra. O mais forte, né? Tem mais bala na agulha, vamos colocar dessa maneira. Hoje, quem tem mais bala na agulha, quem tem o melhor exército, melhor capacidade de luta, de resistência e tudo mais que você quiser colocar nessa lista a respeito de beligerância, né? É a Inglaterra. Então, hoje, quem é que está protegendo Taiwan? Né? Quem é que está protegendo Taiwan? A Inglaterra, né? A Inglaterra. Então, a Inglaterra hoje é o braço armado mais forte que a América tem no Oriente. É a Inglaterra. Então, a China pensa assim, pensa comigo. Se eu gerar um problema para a Inglaterra lá, então eles já não vão ficar tão tranquilos para ficar enchendo o meu saco cá. E aí você começa a entender ou pensar numa estratégia chinesa de arrumar uma confusão. Obrigado, de arrumar uma confusão para a Inglaterra, uma invasão, quem sabe, das Ilhas Malvinas, né? Quem sabe uma invasão das Ilhas Malvinas, quem sabe a Argentina atacando essa frota inglesa, que não é grande coisa aqui, né? Não é grande coisa aqui, concorda comigo? Porque, na verdade, o que aconteceu foi um plebiscito nas Malvinas, onde o povo teve o direito de escolher se queria fazer parte da Argentina ou da Inglaterra. Né? E aí todo mundo optou em ser da Inglaterra, claro, irmão. Quem vai querer ser argentino, né? Nem quem tá lá não quer ficar, imagina quem não tá, né? E então a gente observa a China fomentando, poderia até trocar a palavra para fermentando, né, a cabeça da Argentina. Ontem eu li uma declaração de um político chinês importante, fazendo um comentário sobre a Argentina, porque a Argentina acabou, né? Financeiramente está morta a Argentina. E aí ele disse o seguinte, ele disse assim, não existe país falido. Um alto funcionário da China. Ele disse, não existe país falido, existe país sem crédito. E aí a gente vê a Argentina indo para o Putin para fazer parte dos BRICS. Por quê? Porque os BRICS têm um banco, que inclusive o Brasil é sócio. Cada um entrou com uma parcela de grana para criar o banco dos BRICS, fazer investimento nos países que fazem parte dele.
né? A gente precisa ter uma visão mais ampla para conseguir entender o que está acontecendo. Qual é o maior interesse da Rússia e da China, que nessa semana anunciaram, para quem quisesse ouvir, que eles estavam fazendo uma parceria, ambos os países, uma parceria irrestrita, uma parceria, uma irmandade praticamente, em todas as áreas e setores iriam se apoiar em tudo que pudessem, mas qual é a função, irmão, que a gente observa? Quebrar o FMI, quebrar a OTAN. Essa é a principal função da Rússia e da China. Por isso a Rússia está na Ucrânia fazendo terrorismo com todo mundo, né? Possivelmente vai fazer a guerra. Quem é que vai se meter entre a Rússia e a Ucrânia? Quem é que está com 3 divisões de exércitos estacionados de blindados e de infantaria e de artilharia? Quem é que está na Alemanha? A Inglaterra. Você veja como quando a gente começa a pensar, a gente começa a entender que existem diversos motivos para que eles gerem conflitos em outros lugares, arrastando aqueles países que estão prejudicando eles lá para cá. Quando você começa a pensar, você começa a entender isso, né? E talvez você ainda não tenha entendido por que o pastor está falando de tudo isso, porque isso interfere diretamente na nossa soberania no Brasil. Entendeu? Diretamente no Brasil. Diretamente no Brasil. Não acho você que não, porque sim. Então, a Inglaterra é a pedra no sapato dos caras. Como é que eles vão fazer para arrancar essa pedra, irmão? Como é que, quando tem um cachorro latindo perto de você, te incomodando, o que é que você pega? Você pega o osso e joga. E o cachorro vai correr atrás do osso. Enquanto ele vai correr atrás do osso, você fecha o portão. É essa a estratégia que a China e a Rússia vão usar com a Inglaterra. Pelo menos é a intenção deles. Então, eu recebi um telefonema essa semana, ou foi no final de semana passada, não me lembro, de uma pessoa, que não vou falar o nome, claro. E essa pessoa me contou que foi até a Bolívia. A Bolívia, do Evo Morales, cocaleiro, né? A Bolívia. E que, quando ele ia passar a fronteira, foi abordado por um soldado boliviano, ainda do lado do Brasil. E esse soldado, ele estava de caminhonete, pediu uma carona para ele porque precisava levar uma geladeira, mas era pro corpo da guarda de um quartel da Bolívia. Eles mandaram a geladeira para arrumar do lado do Brasil, que era melhor, mais fácil, eu não me lembro bem como era a história. E ele então precisava levar essa geladeira até o posto de fiscalização onde o exército boliviano trabalha, ele um militar do exército boliviano. Será que o senhor pode fazer o favor da carona, tá indo para lá? Ele falou, claro, parou, carregaram a geladeira na caminhonete e ele levou esse soldado do exército da Bolívia. Escuta essa história que eu vou te contar, porque ela é muito boa. Ela é muito boa e você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Isso foi uma pessoa que me ligou, que mora lá na divisa com a Bolívia, para me contar essa história. Tá? Então preste atenção aí no que eu estou te falando. Ele disse que viu a farda do militar boliviano e era uma farda novinha. Um coturno novinho. Oi, Tiagão, parabéns, feliz aniversário. Uma farda cor caqui, ele disse. Meio camuflado, assim. Diferente. Né? Diferente. E eles conversando, ele disse, puxa, que farda bonita que vocês estão usando. E ele disse, você gostou? São novas. Escuta isso aí que eu vou te contar. Ele disse, são novas. O soldado conversando com ele, são novas. Ele disse, puxa, mas sempre que eu vim aqui, porque ele tem uma parte da família dele que mora na Bolívia. E ele vira e mexe vai visitar eles. Ele disse, sempre vocês estavam de chinelo de dedo, porque a Bolívia não tinha um exército efetivo. Né? Não tinha, muito pobre, são muito pobres, não tem nada. E ele disse, então, ganhamos uniformes novos. Ganhamos fuzis novinhos. Todos Kalashnikov, sabe o que é o AK-47, você sabe o que é, né? E quando ele chegou no posto do exército boliviano, na divisa entre o Brasil e a Bolívia, que ele entrou com a sua caminhonete lá para deixar a geladeira para os caras, todo mundo tratando ele muito bem, que ele estava fazendo uma gentileza para eles e tal, descarregou a geladeira, entrou,
né, conversou com todo mundo, tomou um café e viu na reserva de armamento dos caras, tava ali na frente, tudo fuzil novinho, irmão. Tudo novinho, uniforme dos caras, tudo novinho, coturno novinho. Escute essa história que eu tô te contando aí. Escute essa história aí. E ele disse, puxa, que legal, né, ver vocês assim, vocês estão bem e tal. Ele disse, pois é, agora nós ganhamos tudo da Rússia. É, é. Ganhamos, todo o exército ganhou uniforme novo da Rússia. Uniforme, farda, coturno, cinto, NA, que a gente chama, fuzil e munição. Tudo novo, Rússia. E ele disse, puxa, mas da Rússia? Ele disse, sim, já faz 2 anos que os militares da Rússia vieram para a Bolívia. Os soldados que contaram o que eu estou te contando. Você não vai ver isso no jornal, você não vai ver isso em lugar nenhum que eu estou falando para você. Isso é a vantagem da nossa igreja ter ovelhas pelo Brasil inteiro. E nós estamos sendo treinados, os nossos exércitos estão sendo treinados por oficiais russos. Ele disse, tem muitos oficiais russos na Bolívia treinando os nossos exércitos. Todos estão sendo formados, treinados, formados já faz 2 anos por militares russos. Agora receberam uniformes, armamento, fuzil, munição. Essa é uma notícia que eu tenho para te dar. Uma. Tenho várias, posso te contar várias coisas. Eu não sei se você sabe, o Peru está comemorando seu 2º aniversário de parceria com a China. Peru. Parceria com a China. Quem é que está treinando o exército do Peru? Militares chineses. Quem é que está fornecendo equipamentos para o Peru? A China. Você nem sabe, né? Qual era o maior foco de resistência comunista na América do Sul? Colômbia e Brasil. Concorda comigo? Quem estudou um pouquinho sabe do que o pastor está falando. Colômbia e Brasil, função dos Estados Unidos, são 2 países aliançados com os Estados Unidos. Na Colômbia o presidente é um cara de direita, porém vai ter eleição agora esse ano. E quem é que reapareceu, irmão, na Colômbia, como do nada reapareceu? As Farc, ou Forças Revolucionárias Colombianas. Eles apareceram, irmão. Eles reapareceram. E eles estão incomodando a gente lá em cima. Guerrilheiros entram, saem, fortalecidos por causa da Venezuela. Aí, como eles não conseguem mais trazer armamento para cá, porque é muito, o que eles fizeram? Construíram uma fábrica de fuzis e pistolas na Venezuela. Eles construíram uma fábrica de fuzis e pistolas na Venezuela. Por quê? Porque são muitos países que eles estão armando. Mas a pergunta que deveríamos fazer é por quê? Por quê? É isso que você deveria perguntar. Por qual é o interesse? Qual é o interesse, irmão? Deles. Então, a Colômbia, que é o foco de resistência, está sendo dominada porque houve um incentivo. Lembra que eu falei para vocês sobre a Primavera Árabe? Lembra que eu disse para você? Quem é que fazia isso? A CIA. Os Estados Unidos fazia isso. Nicarágua, contra terrorismo, os Estados Unidos sempre fez isso. Entrava nos países, levantava as forças contrárias ao governo, que não eram do seu interesse.
armavam os caras, davam dinheiro e acontecia uma revolução, os caras derrubavam o governo e quem tomava eram pessoas amistosas àquele país que estava fazendo aquele trabalho de contra-insurgência. Entendeu? De contra-insurgência. Só que agora a Rússia e a China estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eles estão fazendo a mesma coisa que os Estados Unidos fazia antes, quando era chamado de imperialista. Por que os Estados Unidos era chamado de imperialista? Porque o seu império se sobrepunha aos outros. Hoje está acontecendo ao contrário. Só que a diferença entre o imperialismo da Rússia e da China e o imperialismo americano é que os Estados Unidos, onde eles entravam, eles impunham o seu modo de vida, a sua religião. Por isso, a igreja batista, a igreja presbiteriana se espalhou pelo mundo, entrava com o exército americano. Hoje, através da Rússia e da China, eles não se importam com isso. Então, eles estão cooptando, eu acho que seria a palavra correta, líderes corruptos como Evo Morales, cocalheiro, que estava jogado às traças no lixo, assumiu a presidente da Bolívia, aquela mocinha, aquela senhora de direita, entrou, os caras viraram o jogo, derrubaram, ela está presa, tomaram de novo, tomaram na mão grande de novo, dominaram a Suprema Câmara, o Supremo Tribunal, dominaram o Senado, dominaram o Exército e acabou, e perdeu. Tomaram a Bolívia. Quem tomou? Forças ocultas anti-globalismo. Forças que querem derrubar o FMI, forças que querem derrubar a OTAN. Por quê? Porque são esses organismos que estão pisando no pescoço deles lá fora. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a semear aqui para gerar algo muito grande, muito forte para derrubar os caras. Então, através dos BRICS, eles querem derrubar o FMI. Através das lutas externas, dos conflitos que esses países que dominam a OTAN têm, exemplo, Inglaterra e Argentina, é um exemplo que eu estou te dando aqui. É só um de tantos que existem. Eles gerando esses conflitos, sabe que está todo mundo sem dinheiro, os caras não têm grana. Como é que eles vão implodir a Inglaterra? Gerando inflação. Isso é uma notícia do Biden ontem, eu não sei se você já leu. E o Biden disse que se a Rússia invadir a Ucrânia, ele e a América, fecha o gasoduto Rússia-Alemanha. Ele já falou, ele ameaçou ontem, ele falou isso. Mas o gasoduto Rússia-Alemanha, hoje, mantém a Alemanha. Veja que imbróglio, irmão. Porque hoje as empresas alemãs funcionam com gás para gerar energia. E o gás vem da onde? Da Rússia. E se o Biden ameaçar fechar, né? Com medidas restritivas, eles podem, através de imposições legais, vão lá e tranca, ele mata a Alemanha. Por isso a Alemanha não está se metendo no negócio, está fora. Falou, nós não temos nada com isso, a Ucrânia que se dane, não temos nada com a Ucrânia. Porque se fechar o gasoduto, a Alemanha morre de frio. Os caras não têm aquecedor, irmão. Ela faz 25 abaixo de zero no inverno. Como é que os caras vão se esquentar? Então, o que nós estamos vendo hoje no mundo é uma guerra titânica de forças e contra-forças, pesos e contrapesos, tentando se estabelecer no mundo numa nova conjuntura política e militar. É o que a gente está vendo. Só que nós, o Brasil, nós estamos enfiados no meio disso de cabeça, irmão. Porque o único país que tem condições, capacidade, tem para brecar os caras aqui na América do Sul é o Brasil e é o Bolsonaro. Eu queria que você entendesse isso aí. Você não entendeu ainda. Então quem é o cara que já vendeu o Brasil? É o Lula. O Lula é o cara do esquema. Entendeu? Léia, eu não sei sobre isso, então eu não posso falar. Tá? Eu nem gosto desse assunto, para te falar a verdade, então é uma coisa que não gosto, então eu não vou falar. Tá? Não vou falar sobre isso.
Você entendeu? Então o Lula é o cara do esquema. A gente viu aí, o Lula, por exemplo, fez diversos contratos com empresas de fora, vendendo grandes reservas de minerais nossos para outras empresas, para que eles explorem. Diga aí o que o Bolsonaro falou, a foz do Rio Negro, onde tem uma quantidade gigantesca de nitratos lá, para que possa se fazer vários produtos, e quem tem a lavra é uma empresa internacional. Não abriu porque o IBAMA não deixou, porque senão os caras já estavam tirando. Mas quem é que cedeu a lavra para os caras? O Lula. Quanto ele levou nisso? O Bolsonaro tá estão conversando aí, estão conversando inclusive com o Supremo Tribunal Federal. Há rumores aí disso, né? Os juízes estão conversando e tal, porque é um problema de segurança nacional. Então o Brasil está correndo, eu não sei se você sabe disso, talvez você nem saiba. Um deputado um dia desses berrou, né? Um deputado berrou, porque o Exército aumentou em 4 vezes a aquisição de munição e equipamento nesse ano. 4 vezes. Mais do que costuma comprar. Faz 2 ou 3 anos que, desde que o Bolsonaro entrou, que o Exército está fazendo isso. Desenvolvendo arma, munição, fazendo, produzindo. As empresas que produzem munição para o Exército aumentaram a sua produção em 4 vezes. Então eles estão correndo atrás, se preparando para a guerra. Você não acha que isso não vai acontecer? Ô, irmão, não viaja. Não viaja. E vou dizer mais para você aí. Eu acho que só não rolou ainda por causa dessa treta lá na Ucrânia que tá segurando o lado, que os caras não sabem bem o que vai dar ainda. Os caras ainda estão meio segurando, mas não ache você que se o Partido Vermelho, né? Se o Partido Vermelho, vamos dizer que aqui tem um Partido Vermelho e um Partido Azul, né? Vamos falar assim, como é nos Estados Unidos. Apesar que nos Estados Unidos o comunismo é o azul, né? Não é o vermelho. Mas vamos dizer que aqui o comunista é vermelho e o azul é direita. Se o Partido Vermelho gritar, irmão, você acha que a Bolívia não vem? A Venezuela não vem? Os Farc não vem? Você acha que não? Todo mundo armado, preparado, treinado. Eu já falei para vocês sobre guerra por procuração, não falei já? Eu falei para vocês. Por que você acha que quando o Lula estava aqui, ele deu aquela empresa gigantesca da Petrobras para a Bolívia? Você acha que ele deu à toa? Não, vamos dar para ajudar os caras. Isso que você acha? Não foi um pagamento, será? Para algo futuro? Né? Aí você olha a Argentina, quem está dominando? A China. Não vou dizer que a Argentina vai, né? Não, não acho. Não acho isso. Mas já a Bolívia, já a Venezuela, né? Uma parte da Colômbia, porque ela já está dominada, a parte do sul da Colômbia, que faz divisa com o Brasil, com a Venezuela, já está sendo dominada pelas Farc. As Farc é um exército gigantesco, eles têm milhares de homens lá. Entendeu? Você entendeu? Então você não fica aí, né? Achando que a gente tá tomando chá de guasca aqui para tá viajando na maionese, porque nós não estamos, não. Pelo contrário, o Espírito Santo está mostrando as coisas para nós estamos vendo a conjuntura, o jeito que o povo está se movendo, se mexendo, né? Está olhando as coisas, está observando, está prestando atenção. O cara dominou o Chile agora, está tirando as Forças Armadas do Chile. Eles estão quebrando as resistências, irmão. Entendeu? Eles estão quebrando as resistências. Quem é que fica no sul aqui? Argentina dominado, Chile dominado. Fica o Paraguai ali no meio só. O Uruguai é neutro, né? Não tem ninguém. Fica o Paraguai só e o Brasil, irmão. Só nós. Não sei se você sabe, mas o Paraguai tem um acordo com os Estados Unidos, né?
Eu não sei se você sabe disso. Inclusive tem uma quantidade de exército americano no Paraguai. Talvez você nem sabe, né, disso. Mas aí tem. Pequeno, aí tem. Né? Que Deus tenha. Eu vou dizer só uma coisa para você, irmão. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia do seu povo. E Deus tenha misericórdia do Brasil. É o que eu tenho a dizer para você. Deus abençoe. Olha, muito, muito, muito para que eu esteja erradíssimo nisso, irmão. Erradíssimo que eu tenha, sei lá, lambido um durex ou tomado um chá com alguma coisa estragada aí. Deus que me ajude, que eu esteja falando muita bobagem. Eu acho que não tô. Acho que não tô. Né? A gente vê sinais, por exemplo, esse bandido vereador do PT, bandido de Curitiba, quando eles invadiram a igreja, né? Os caras não têm religião, irmão. Os caras são tudo ateu. Não quer saber, não tem dó de ninguém, não. Não tem dó de ninguém, não, irmão. Pra torar, vai torar mesmo, irmão. Você não tem dúvida disso. Né? Então a gente precisa estar atento, com os nossos olhos abertos, todo mundo que eu digo brasileiro, patriota, pessoas honestas, de direita, os crentes, né? Entendeu? Fique com os teus olhos abertos, irmão. Não durma no ponto, não. Se você dormir no ponto, você dorme no Brasil e acorda na Venezuela. Não tenha dúvida disso. Você dorme no Brasil e acorda na Venezuela. E eu vou dizer para você, o Brasil não tem bala para segurar os caras. Sozinho, não tem. Porque o PT acabou com o nosso exército. Desgraçado desse Lula, desgraçado, acabou com o nosso exército. Nós temos muitos homens, a gente tem fuzil antigo, tá trocando, mas não tem dinheiro, irmão. Para trocar novo, não tem. É devagar, o Brasil não tem 20 bilhões para chegar ali, comprar e fechar. Não tem, irmão. Comprar navio, nós não temos um navio, irmão, de guerra. Não tem. Isso que a gente tem é tudo velho. E reformado, que nós compramos velho, usado, e de reformamos a nossa marinha, só tem heróis lá, irmão. Heróis, avião não tem. Tem 6 Gripen aí, só o resto dos aviões tem 20 anos. Não viaja, irmão. Graças a Deus que nós temos um monte de blindado, de obuseiro. Esse aí nós temos. Nossa infantaria é esplêndida. Nossos batalhões de selva, irmão, mas isso aí não ganha, isso aí vai ser difícil, né? Agora no mar aqui vai ser algodão, irmão. Temos 5, 4 submarinos, 5. Aqui temos velhos, muito antigos, nós não temos nada. Os caras acabaram com tudo, sucatearam tudo que a gente tinha. Estão ferrados. Graças a Deus que temos um povo extraordinário, né? Tocar corneta levanta 1 milhão de soldados no Brasil. É a nossa sorte, irmão. Senão nós estamos ferrados. Entendeu? Até 50 anos, solteiro, chamou, todo mundo reservista, junta 1 milhão rapidinho. Mas não é, né? Mas se depender de helicóptero, de avião, nós estamos mortos. De navio, irmão, nós estamos mortos. Uma guerra dessa, nós estamos mortos. O Brasil não tem nada de equipamento, nada. E o que tem 30, 40 anos. Tá sucateado. É agora que eles vão começar a construir as fragatas, né? Que são navios de guerra rápidos. Tamandaré. Mas vão começar a construir o primeiro para entregar, acho que em 27. E demora. E não tem onde comprar isso, irmão. E já não tem dinheiro. Né? E daí se fala que o Bolsonaro tá comprando um navio de guerra, os caras falam, ai, mas o povo passando fome e o Bolsonaro comprando navio de guerra, porque eles são os malditos, esses caras, malditos. E daí as pessoas acreditam e todo mundo começa a gritar e brigar, e é isso aí, irmão. E daí o Supremo em barreira e não tem, né? Nós estamos vendo aí o que tá acontecendo. O pastor tá mentindo, tá falando bobagem aqui pra você.
Se você não quer ir à guerra, você precisa estar preparado para a guerra. Porque só quem está muito bem preparado para a guerra, irmão, é que não vai precisar ir para a guerra. Por quê? Porque ele tem bala na agulha, ninguém mexe. Agora, quem não tem? Então morto. Então morto. Morto, irmão. Então a única coisa que nós temos é a misericórdia de Deus só. E temos um exército, graças a Deus pelo nosso exército, que é poderoso. Nosso exército é poderoso, é o quinto maior do mundo, nosso exército. A nossa marinha sucateada, aeronáutica, não tem. Não tem, mano. Né? Não tem. Então, quando você começa a observar, você fala, pastor, mas o Brasil é um país pacífico. Ai, mano. É? Pois é. Como é que nós vamos fazer daí, né? Entendeu? Como é que nós vamos fazer? Quando a gente fala de guerra, as pessoas dizem que eu sou louco, irmão. Quando eu falei a primeira vez, eu era louco, que eu era retardado de falar de guerra. Imagina se alguém vai invadir o Brasil. Imagina, isso é uma ambição assim que você está falando. Daí que já se viu Deus falar uma coisa dessa. Por que vão querer o Brasil? Né? Primeira vez que eu disse isso aqui, irmão. Ô, irmão, como eu apanhei por causa disso. Hoje, né, quem tem um mínimo de conhecimento sabe que nós corremos um risco seríssimo. Seríssimo. É muito grande o risco que nós corremos, irmão. Muito grande. A questão não é mais se vai acontecer, e sim quando. E sim quando. Ou alguém tem visto na rua aí? Fala aí alguém aí. Se você viu todo aquele armamento, aqueles caminhão cheio de blindado, de tanque de guerra, de canhão, de radar, que foi do sul lá pro norte, se vocês viram eles voltar, alguém viu? Fala aí, ó, nós estamos com 9 mil, estamos com 10 mil pessoas vivas aí na nossa live. Fala pra mim quem viu os caras voltando. Você que viu eles subindo, viu eles voltando? Quem viu? Hum? Quem viu? Quem filmou? Cadê os caras voltando? Voltando para casa. Subiu, deu uma brincada lá na fronteira, lá no norte, voltou todo mundo. Quem viu? Hum? Ninguém? Por quê? Porque não voltou, né? Mas todo mundo já esqueceu, porque você tá pensando já no BBB, né? Você já tá pensando no BBB, no Big Brother. Você já tá pensando então a cabeça tá em outro lugar. Já todo mundo já esqueceu do deslocamento de tropa, de soldado. Já acabou, já esqueceu, mano. Todo mundo já esqueceu. Nem lembra mais. Né? Nem lembra mais, irmão. Aí eu pergunto pra você, todo mundo que filmou aquela galera indo, caminhão indo, tanque de guerra blindado, todo mundo pro norte, vamos, deslocamento de tropa, soldado, monta quartel na fronteira, faz os troços, e acabou a movimentação, acabou a conversa. Ninguém viu mais. Só que eles foram, irmão, e não voltaram. Por quê? Porque eles estão lá. Fazendo o quê? Esperando. Tá esperando. Porque eles sabem o que vai acontecer. Enquanto você tá dormindo, assistindo Big Blot, né? Você tá dormindo, discutindo aí a morte da Bezerra, irmão. É? Discutindo a morte da Bezerra, brigando por causa da gasolina cara, botina larga, jornal sem letra, chapéu sem aba, né? Tem um monte de motivo pra você estar preocupado. Mas esse você não tá. Esse você não tá. Lembra o que eu disse pra você? O povo só vai acordar quando ver na televisão, nos jornais, a convocação dos reservistas do Exército Brasileiro. Lembra que eu disse para vocês? Eu não falei isso? Quanto tempo eu falei? Aí você vai acordar. Nossa! Né? Porque o equipamento que a gente tem já está todo posto, agora está só comprando munição. Comprando munição. E você nem está vendo. Porque você não vê, porque o exército não mostra para ninguém.
Não fica contando, fazendo propaganda, né? Entendeu? Então a pergunta não é mais se vai acontecer. A pergunta é quando os caras vão entrar e querer tomar aqui na mão grande. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Você vive numa vida, como eu costumo brincar aqui, né? Deitado em berço esplêndido, né? Todo mundo tá deitado em berço esplêndido, né, irmão? Tá sossegado, tamo de boa, na lagoa, né? Todo mundo de boa na lagoa. Então a gente precisa orar bastante, porque nós não temos o que fazer a não ser orar, né? Nos preocupar com a próxima eleição, que é o que a gente precisa se preocupar, porque tem muita coisa em jogo, e os caras estão querendo tomar na mão grande, e eu acho que até um marcador de tempo, se você quer minha opinião, essa é minha opinião, o marcador de tempo é a eleição. Se os caras achar que vão conseguir tomar na boa, você entende que eu falo na boa, né? Entendeu? Vão conseguir tomar na boa, aí não vai ter briga. Não tem por que brigar. Você vai ganhar na boa. Por isso você tá vendo essas pesquisas absurdas. Todo mundo contra o Brasil. Você fala, meu Deus, mas como é que pode? Esses caras aí tudo a favor do... Né? A gente tá vendo aí, né? Os caras querem levar na mão grande o negócio. Entendeu? Então eu posso estar errado, porque eu tô falando, né? Sou eu que estou falando. Né? Sou eu que estou falando. Os caras acham que vão levar na mão grande. Até hoje eu vi uma reportagem num grande jornal dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Então eles estão semeando isso aí, né? Mas eu acredito que nós vamos ter uma surpresa bem grande aí. 3, 4 semanas, o presidente Bolsonaro já falou, né? Com relação àquele pedido de informação que o ministro da Defesa mandou para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Os pontos de vulnerabilidade da eleição, não é da urna, é da eleição, né? Que eu vou dizer uma coisa para você que você pode até achar bobagem, mas é importante eu te falar. A urna eletrônica, ela é boa. O problema é quem controla ela, quem tem acesso. Esse é o problema. Entendeu? Então, enquanto os caras acharem que podem levar na mão grande, enquanto os caras acharem que vai poder, nós estamos de boa. Mas a hora que eles tiverem convicção que eles vão perder, e vou dizer uma coisa para você, irmão, mais 4 anos do Bolsonaro acaba com a esquerda no Brasil. Acaba com o Foro de São Paulo. Entendeu? Acaba. Então, até junho, julho, não tem muito tempo não, nós já estamos na metade de fevereiro. Não tem muito tempo não, irmão. Estamos aí já, março, abril, maio, junho, 4 meses. 120 dias e tá contando, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Né? Tá pertinho aí. Tá pertinho? Bem pertinho. Então, quando você olha para esse aspecto, é isso que eu quero que você entenda, que você não entendeu, muita gente ainda não entendeu, né? Viaja na maionese, né? Tá cheio de gente viajando aí, né? Tá cheio de gente viajando. Ah, eu acho que vai acontecer isso. Ah, irmão, não viaja na maionese. Você já ouviu tudo que eu te falei sobre geopolítica, sobre os países a nosso lado, sobre as intenções dos grandes, sobre o que os caras querem? Todo mundo sabe disso. Não, acho que não sabe. Que os nossos militares não sabem, que o nosso governo não sabe, que todo mundo é trouxa. Não acho, tá todo mundo com a faca nos dentes já. Entendeu? Tá todo mundo com a faca nos dentes. Então, a gente vai. Eles estão trabalhando para que não chegue lá. Então, estão tendo um tempo, né? Eles estão tendo um tempo de se preparar, eles estão se preparando. Todo mundo está se preparando para aquilo que há de vir. Então, se você acha, né? Acha que neguinho vai entrar lá e vai levar na mão grande esse negócio aí, para levar o Brasil para virar Venezuela, você tá. Vai ter que ser
sobre um rio um vale de ossos secos, né? Você entende o que eu falo, né? Eu não posso falar, né? Vai ter que caminhar no vale de ossos secos, só assim. Só assim, de um outro jeito não. Entendeu? Outro jeito. Então não tem como não haver o que vai haver. Não tem como. Você pensar comigo um pouco, se você é uma pessoa inteligente, né? Você é uma pessoa inteligente. Tá entendendo muito bem o que eu tô contando para você aqui. Entendeu? Muito bem. Vai haver um vale de ossos secos, irmãos. Vai haver um vale de ossos secos. Não vai ser de outra maneira. Né? Porque tem muita gente que está esperando, desejando que a bandeira do nosso país se transforme numa bandeira vermelha. Você já deve ter visto aí muita gente, tem até algumas figurações aí no YouTube de visões de profeta, de profecias, que uma bandeira vermelha, há muito tempo nós estamos vendo isso, vinha sobre o Brasil e uma nação tentava tomar o Brasil. Lembra? Pô, você já ouviu isso aí quantas vezes? Já ouviu na igreja, já viu visão das irmãs, irmã mais velhinha, você já viu isso aí, irmão? E todo mundo tá ligado no que tá acontecendo, né? Todo mundo sabe disso. E tem muita gente que tem interesse em que isso aconteça para mandar, né? Você viu a invasão daquele vereador na igreja, é a expressão da realidade. Os caras não querem a igreja, o comunismo não é cristão, né? Então os caras, eles querem totalitarismo, é isso que eles querem mandar em você. Você tem que calar a boca, produzir e calar a boca. E eles é que mandam e acabou. Isso é o totalitarismo, isso é o fascismo. Isso é fascismo. O fascismo é uma faceta, né? Uma faceta dessas coisas absurdas. A gente ouviu tanto falar aí. A gente ouviu tantas pessoas falar essa semana em comunismo, em outras coisas, né? Gerou muita repercussão aí de atos racistas e tal. A gente está vendo isso acontecer aí, né? Muito isso acontecer. Então, isso é um espectro já do fascismo, que é um lado só totalitário. Isso é fascismo. É um lado só totalitário. Então, a gente está caminhando a passos largos, né? A passos largos aí para um, um embate, seria a palavra embate de ideias. E essas ideias vão gerar fumaça. Essa fumaça vai. O cheiro de fumaça de pólvora. Você já sentiu o cheiro de fumaça de pólvora? Você já sentiu? Aí quando você estoura um foguete no ano novo, que faz aquele barulhão assim e fica aquele cheiro de pólvora? Esse embate vai gerar esse cheiro. Que é um comentário que o Bolsonaro fez faz um tempão, né? Ele disse que quando a saliva acaba, o que entra em campo é a pólvora, né? Então a gente está na saliva, nós estamos no tempo da saliva. Mas ela está acabando. Nós estamos caminhando rápido para isso. Entendeu? A gente está caminhando rápido para isso. Hoje eu tinha intenção aqui de fazer outra coisa, mas Deus me trouxe isso forte no meu coração. Está desde ontem forte no meu coração, por isso eu estou falando para você. Não se engane, irmão. Pode vir um ventinho de chuva assim, ele tira o cheiro, né? E aí sai o cheiro, você olha para lá, olha para cá, mas quando sai o vento, o cheiro de pólvora volta e domina toda a os nossos sentidos, né? Entendeu? Todos os nossos sentidos estão sendo dominados. Então, se vocês estão parar para prestar atenção, por que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, não falou nada da invasão da igreja? Você percebeu? Por que aqueles padres, o padre Marcelo, esses padres famosos aí, ninguém falou nada, nem no Twitter, nem no Facebook, ninguém criticou a ação dos caras, só o padre que foi invadido que falou, mas ninguém falou, você não percebeu isso? Ou será que você não percebeu isso? Que quem está falando são os pastores, são os evangélicos, são os crentes que estão berrando, os políticos que são de direita que estão berrando. Cadê o padre Fábio de Mello? Cadê o padre Marcelo? Cadê os caras? Por que eles não estão falando nada? Porque eles foram proibidos de falar. Proibidos de falar. Porque vai prejudicar a campanha do Lula. Entendeu?
Quem está falando somos nós, pastores, só. Porque vai prejudicar a campanha do Lula e o PT é a Igreja Católica, irmão. Não acha que não? É. Pelo menos a cúpula deles, né? A base não, mas a cúpula é. Então eles não falam nada. Cadê aquele bispo lá aquele, não sei se é arcebispo, o bispo, eu não sei qual é o cargo eclesiástico que aquele imbecil tem, lá daquele santuário que desceu o pau no Bolsonaro. Lembra daquele imbecil, o dia que o Bolsonaro foi visitar o santuário de Fátima lá, que o cara veio e falou uma merda? Cadê o cara falando da invasão da igreja? Não vamos nada. Nem um pio, irmão. Você não, esse silêncio da igreja católica não é ensurdecedor, irmão? Ele não grita aos teus ouvidos? Como você não percebe isso? Né? Ele grita aos meus ouvidos, ele grita. Tem muita gente que nem percebe isso, irmão. Eu já disse para você. Tem coisas que são sinais claríssimos para que você percebe quem tá aonde ou com quem. Eu acho que seria o melhor. Quem é que está com quem? Quem tá com quem, irmão? Quem tá brigando para pro PT voltar, né? Quem tá brigando, quem tá abrindo mão pro PT voltar. Eles querem o cara de volta. Eles querem o cara de volta, irmão. Eu pergunto para você, por que a Igreja Católica quer o Lula? Por quê? Bolsonaro está consertando o país, levando água para o Nordeste, está consertando os professores, deu aí 33% de aumento para os professores, acabou com a corrupção, que é a maior dádiva de um governo, na minha opinião, é acabar com a corrupção. O Bolsonaro acabou com a corrupção, não se vê uma conversa de corrupção, a não ser nos governos estaduais aí petistas de esquerda, que estão vendo aí o negócio dos respiradores, da compra de remédio, superfaturado, roubaram daqui, dali, tá, daí a gente tá vendo. Mas no governo Bolsonaro você não vê, acabou. Você vê construindo estrada, ponte, ferrovia, aeroporto, escola. Né? Nosso país só vai, irmão. 3 anos só vai. Ele só começou. Aí eu pergunto pra você, por que a cúpula católica quer o Lula de volta? Quer a corrupção de volta? Por quê? Por quê, irmão? O que eles ganham com isso? O que eles ganham? Ou será que você não percebeu que quando o governo era Lula e Dilma, quando tinha uma reunião importante, quem estava lá? Os caras da CNBB, representantes católicos. Talvez você não tenha percebido isso, né? Porque eu acho que você não presta atenção nas coisas. E hoje quem é que está no avião do presidente? Quem que está com o presidente está andando? Você pode até não gostar do Silas Malafaia, desses caras, mas é os pastores. Você não percebeu que alguém perdeu o lugar? Foi para Portugal, perdeu o lugar? Você não percebeu? Eu não estou falando das pessoas católicas, eu estou falando da Igreja Católica, que é diferente. Você não percebeu que os caras sumiram? Sumiram, a Globo tá acabando, irmão. Se cair a Globo, caiu. Caiu o esquema dos caras. Caiu. Que aí eles perdem a voz. A voz e os olhos. Se a Globo realmente cair, esse ano acaba a concessão dos caras. A CNBB sumiu. Os bispos sumiu. Ninguém mais fala os caras. Ninguém aparece. Né? Seria poder? Seria dinheiro? Seria uma luta de poder? Será que eles estão vendo que a igreja evangélica está dominando o Brasil, crescendo? Eu já falei para você. Estatísticos dizem que em junho de 2022 o Brasil vai ser o maior país evangélico do mundo. E aí deixou de ser o maior país católico. Acabou. Já 52% evangélico. Segundo estatísticos do IBGE. Eu já falei para você que esse número já foi quebrado faz muito tempo. Os caras estão. Eles não querem perder a teta. Eles não querem perder o poder.
E qual é a única maneira que eles têm de brecar os pastores, de brecar a igreja evangélica? Lula. Aí o Lula entra, vai descer taxa nas igrejas, vai começar a cobrar imposto, vai arrebentar a igreja. Pra quê, voltar a igreja católica? Volta. Eles acham, né? Isso é a cabeça deles. Entendeu? É o que eles acham. É uma estratégia. Você pode não gostar do que eu estou te falando, mas é verdade. Essa é a verdade. Né? Então veja como muita coisa está em jogo. Essa eleição tem muita coisa em jogo, irmão. Não é só a direita e a esquerda. Não. A gente está falando da China, a gente está falando da Rússia, a gente está falando dos Estados Unidos, nós estamos falando de geopolítica, a gente está falando de controle do mundo, a gente está falando de nova ordem mundial, a gente está falando de um governo preparatório para o anticristo. Nós estamos falando sobre muita coisa, irmão. Importante no mundo espiritual e as pessoas não percebem. Talvez você ache que eu estou aqui falando de política, mas eu não estou. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando de Jesus para você. Eu estou te mostrando os sinais do mundo que estão trazendo para você diante dos teus olhos o que está acontecendo. Só que você não percebe, porque você não consegue olhar as coisas por um espectro mundial sobre a espiritualidade do mundo. O que cada força está fazendo, cada força está se levantando, aonde as forças estão agindo para fazer com que as coisas venham, uma congruência de coisas a gerar um domínio. Né? Gerar um domínio. Quem é que está pregando hoje uma única religião, um mundo sem fronteiras? É o Papa Bergoglio. Ele fala na cara dura. Na cara dura ele está falando. Governo único, religião única, ele já está pregando isso. Amor a todos. Não é? Então quem é que é o seu bispado no mundo que está trabalhando contra os países que estão impedindo isso? Um deles é o Brasil. O outro, Estados Unidos. É simples. É simples, a pessoa não pensa nisso. Daí as pessoas ficam falando de chip, chip, chip. Ah, o chip. Ah, o chip. Que mané é chip, irmão? Não existe chip de anticristo na Bíblia. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Quando a gente fala de anticristo, a gente fala de domínio. Eu já falei para você. Tenho falado para você, a nossa geração é a última, a minha. Deus falou isso para mim, eu tenho falado aqui para você. Que a nossa geração é a última. Nós vamos ver Jesus voltar. E para Jesus voltar, o pau vai ter que torar, irmão. O bicho vai pegar. Eu já disse para você que a Índia vai empobrecer, que a China vai empobrecer, que a Rússia vai empobrecer, para que o sistema comunista caia, para que o evangelho possa ser pregado nessas nações, para que Jesus volte. Eu já estou falando para você que foi quanto tempo isso, mas você não consegue entender. Por isso eu gosto da geopolítica, estudo ela, porque eu estou vendo dentro da palavra de Deus de onde vêm as nações, qual é a função, por que os caras estão fazendo isso. Agora, quando você tira o teu coração do negócio e você começa a observar, segundo a palavra de Deus, a movimentação das nações, dos governos, dos poderes, você vê que eles estão caminhando no sentido do anticristo. Todos estão andando. E impedir a volta de Cristo, eles acham que vão conseguir impedir. Por isso eles precisam barrar a igreja do último avivamento. Veja como é importante a igreja evangélica, como é importante o Brasil se tornar a maior nação evangélica, como é importante a igreja ser grande, forte, para que possa pregar esse evangelho da última hora, o evangelho para o arrebatamento. Então o que o diabo quer fazer? Ele quer trancar a igreja, ele quer matar a igreja nessa última hora, para levar todo mundo para o inferno. Então é uma luta espiritual, tudo isso que eu estou te contando é uma luta espiritual. Que o diabo está levantando nações para trancar a igreja. Onde é que está a igreja do último tempo? A igreja que vai pregar o último evangelho do mundo para a volta de Jesus. Está no Brasil? Isso foi profetizado por grandes profetas aí, desde 1950 estão profetizando isso. Que o Brasil vai trazer um grande avivamento para o mundo. Então, como é que o diabo vai barrar o grande avivamento para o mundo, trazendo comunismo para o Brasil? Pô, pensa, gente, pensa. Trazendo socialismo para o Brasil, trazendo comunismo, trancando as igrejas. É tão simples, como as pessoas não veem isso. Entendeu? Então,
Mais uma vez eu vou dizer, eu estou aqui falando para você hoje sobre a Bíblia, eu não estou falando para você sobre geopolítica. Geopolítica é a Bíblia e vice-versa. Então, uma série de forças, uma série de principados, de poderes que lutam para impedir o avivamento da igreja no Brasil, para que esse avivamento não saia, não se expanda pelo mundo, para que possa alcançar essas nações que precisam ainda ser alcançadas, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo só vai voltar quando o evangelho for pregado em toda a terra, então falta um monte de lugar para pregar. Se o chamado é o chamado brasileiro e todos os profetas, grandes profetas, aí, né, grandes homens de Deus pelo mundo profetizaram isso, a gente sabe que isso é verdade. Então, como é que eles vão impedir isso, irmão? Trancando a igreja. Como? Com caras como o Lula, por exemplo. Como o Lula, que vem como um espírito de luz. Agora ele está fazendo aí um podcast com hinos de fundo para falar para os evangélicos. Isso é o diabo purinho, irmão. Isso é Satanás. Isso é o demônio, irmão. Isso é o demônio enganando você para querer derrubar a igreja. Trancar. Ah, eu tenho que. O Silas Malafaia tem que ir pra cadeia, irmão. Nós estamos falando da igreja. Não estamos falando do Silas Malafaia, não estamos falando do Edir Macedo, não estamos falando do Negão do Chapéu. Isso é outra conversa aí, irmão. Isso é outra conversa. Nós estamos falando de toda a igreja, da igreja cristã no Brasil. Entendeu? É disso que nós estamos falando. E quem não consegue ter um pouquinho de inteligência aplicada com a sua sabedoria, não está vendo isso que está acontecendo. Hoje, quem são os ícones? Hoje, quando você fala de igreja no Brasil, você fala de quem? Você viu o Silas Malafaia? Eles são os ícones do Brasil, irmão. Pode ser, prega a teoria da prosperidade, o Edir Macedo, o Negão do Chapéu. São os ícones do Brasil hoje, representantes da igreja. Bons ou maus são os caras. Bons ou maus são os caras. Temos outros, aí, infelizmente, os caras se corrompem, são corrompidos, fazem merda, fazem. É, Deus vai trocar os caras? Vai trocar, a gente sabe, vai limpar, mas ainda é os caras. Então a gente tem que estar orando por todo mundo, tem que estar buscando de Deus, entendeu? Que eu já falei para você, nós temos 20 anos, 30 no máximo, não tem mais que isso de tempo. É 20, no máximo 30. É só você olhar para Jerusalém, mano. Olha para Israel. Israel é o relógio de Deus. Eu já falei isso para você. Israel é o relógio de Deus. Não fica achando que nós vamos durar 50 anos, 100 anos, porque não vamos, não, mano. Mais uma vez eu vou dizer, olha a geopolítica, olha o mundo, olha para Israel. Israel é o relógio de Deus, olha para lá. Veja o que está acontecendo. Estude, ore, peça para Deus abrir os teus olhos. Entendeu? Peça para Deus abrir os teus olhos. Olhe o que está acontecendo. Muitos de nós não vão estar aqui, mas muitos vão. E vão ver Jesus voltar. É só você observar o que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente fala de geopolítica, a gente fala do ardil do diabo para trazer o comunismo, para trazer o Islã, porque são os caras que vão. O Islã é o anticristo. Não ache você que é outra coisa. O Islã é o anticristo. Não ache você que é o anticristo é o Macron. Não, o Islã é o anticristo. Eles são o anticristo. Entendeu? Eles são o anticristo. Vai vir o líder deles, mas eles já são os braços e as pernas do anticristo. Não tenha você dúvida disso. Então, eles vão vir, dominaram a Europa, estão dominando a política. O prefeito de Londres é do Islã. A França está dominada, troço. Nos países, na Alemanha, está dominado já. E os caras estão dominando, e dominando, e dominando. E o cristianismo lá está morrendo. As igrejas estão fechando, estão matando os padres, estão acabando com tudo, estão perseguindo. Está acabando. Na Europa acabou. A igreja morreu já na Europa. O calvinismo matou a igreja na Europa. Sobreviveu foi a igreja católica só. A igreja evangélica na Europa acabou. Morreu faz tempo. Faz tempo. E o calvinismo matou eles. Entendeu?
É história. Se você lê, estuda, você vai ver o que eu estou falando. Então, o fogo começou lá, passou, né? Veja como uma grande fogueira. O fogo queimou, queimou, acabou, acabou, tá só cinza, acabou. Ele foi queimando, queimando, subiu, foi para América, veio para o Brasil, o fogo agora tá aqui. Agora tá no Brasil, tá aqui. Por isso é o ataque contra a América do Sul agora. Os caras estão aqui, porque eles querem acabar com isso. Tem uma série de conotação política, geopolítica, dinheiro, arma, tem, né? Ótimo, mas a função do diabo é roubar, matar e destruir, é isso que eles querem. Acabar com o avivamento cristão aqui no Brasil. A igreja está crescendo, 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 apesar de tanto ladrão, de tanto mentiroso, de adultério, tá cheio de coisa, mas apesar de tudo isso, a igreja está crescendo, crescendo, estão crescendo novos líderes da igreja, novos pastores, novos homens, Deus está levantando pessoas, está levantando novas igrejas, está acontecendo. Pouco tempo elas vão colocar a cabeça para fora. E essas velhas vão cair por terra. A gente sabe disso também. Quem é que vai segurar elas, irmão? O socialismo. A esquerda. É eles que vieram para segurar, para roubar, matar e destruir. São eles, não tenha dúvida. Entendeu? Então, ora pelo Brasil, por Cristo. Tá legal, galera? Deus abençoe vocês. Já vamos embora, já até caiu minha internet, voltou. Hoje à noite, 8 horas da noite, nós temos culto, tá? Aí a mensagem que eu preparei tá aqui, ó, preparadinha, que eu ia pregar hoje, vai ficar para de noite, tá bom? Porque Deus me trouxe aqui num outro assunto e, né, eu tenho que obedecer, eu vou na direção de Deus, tá bom? E aí à noite, 8 horas da noite, a gente tem culto. Vamos trazer a mensagem, vamos cantar 2 hinos da harpa. E aí eu vou trazer essa mensagem para você, tá? Mesmo aqui tá aí, pecadores, tá? Vou trazer essa mensagem hoje à noite, esperando cada um de vocês que queira vir para assistir a mensagem, para ouvir, participar conosco, tá legal? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Deus abençoe a tua vida, muito obrigado, não esquece de compartilhar a nossa live, tá bom? Não esquece de curtir, você que está no YouTube, estávamos aí com 8.500, só 5.000 pessoas curtiram, então não deixe de curtir, de compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações. Tá bom, gente? Pessoal do Facebook, não esquece de compartilhar, tá? Compartilha aí no teu Facebook a nossa live, compartilha nos grupos familiares aí, vamos trazer mais gente para ouvir a palavra. Tá, gente? Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês até a noite às 20 horas, tá? Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.